Os Dogons, um povo que habita as regiões desérticas da África Ocidental, não são muito diferentes das outras tribos que vivem dentro do território do Mali. Assim como muitas outras etnias africanas, os Dogons levam uma vida extremamente simples e pobre, morando em pequenas cabanas de barro ou até mesmo em cavernas. Eles gostam de dançar sobre pernas de pau, plantam sementes de painço em seus campos e não possuem um sistema próprio de escrita. Olá, pessoal! Mas afinal, por que será que recentemente esse povoado se tornou o centro de tantas discussões acadêmicas? Bem-vindo ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E hoje, mais uma vez, vamos explorar esse tema em detalhes, passo a passo. Então, hora de começar o nosso vídeo. Uma história surpreendente. Na década de 1930, o etnólogo francês Marcel Grioli dedicava-se ao estudo dos Dogons. Ele estava reunindo informações únicas sobre esse povo fascinante. Como os Dogons viveram isolados por um longo período, conseguiram preservar suas tradições culturais e lendas, sem sofrer grandes influências dos povos vizinhos mais populosos e civilizados. Marcel Grioli conviveu com os Dogons por muitos anos, a ponto de ser considerado praticamente um membro da comunidade. A confiança que os Dogons depositaram nele foi tamanha que chegou a ser nomeado como sacerdote entre eles. Com essa nomeação, segredos que eram inacessíveis para a maioria das pessoas da tribo foram finalmente revelados a ele. Grioli descobriu que havia uma caverna sagrada, guardada por sacerdotes designados, onde apenas os escolhidos tinham permissão para entrar. Quando um desses guardiões morria, imediatamente outro era escolhido para assumir seu lugar. Esse ritual de sucessão já acontecia há mais de 700 anos. Além disso, Grioli acabou conhecendo com uma precisão impressionante muitas das lendas preservadas pelo povo Dogon. Como os Dogons não possuem um sistema de escrita, essas histórias eram transmitidas oralmente, de geração em geração, sempre pelos sacerdotes. Analisando os relatos históricos dos Dogons e comparando com cronologias modernas, sabemos que eles vivem nas falésias de Bandiagara desde o ano 1300. Antes disso, habitavam as margens superiores do rio Níger, na região que hoje corresponde ao Sudão. Atualmente, as aldeias Dogon se espalham ao pé das escarpas rochosas, com pequenas casas de barro de teto plano construídas de forma bem desordenada. E tem um detalhe curioso sobre essas casas. Elas foram construídas propositalmente baixas, de modo que os homens briguentos não consigam se levantar por completo para lutar dentro delas. É importante destacar que os Dogons têm fama de serem um povo pacífico, e foi justamente por isso que Marcel conseguiu conquistar a confiança deles. No entanto, depois da Segunda Guerra Mundial, Grioli acabou publicando em artigos acadêmicos todos os segredos que havia aprendido, traindo a confiança que lhe foi concedida. Se os Dogons soubessem ler, provavelmente teriam se oposto à divulgação dos seus segredos. Quem com certeza teria sido contra essa exposição é Ogotemele, o ancião mais respeitado da tribo. Segundo o próprio Grioli, foi Ogotemele quem, ao longo de 32 dias, lhe revelou os segredos mais profundos e sagrados do povo Dogon. Conhecimentos que deixam os astrônomos intrigados. No entanto, por muito tempo, os artigos de Grioli não chegaram a causar grandes repercussões. Eles despertavam basicamente o interesse de um círculo bem restrito de especialistas. Tudo mudou de repente quando um desses estudos, que descrevia a visão dos Dogons sobre a ordem do universo, acabou por acaso chegando às mãos de um renomado astrônomo britânico. Foi aí que começou uma verdadeira tempestade no mundo da ciência que perdura até hoje. Mas afinal, o que foi que deixou esse astrônomo britânico tão perturbado? Inacreditavelmente, os Dogons, um povo considerado analfabeto, sem sequer um sistema de escrita, possuíam conhecimentos astronômicos que a ciência moderna só tinha descoberto relativamente há pouco tempo. Embora essas informações fossem bastante fragmentadas, eles se concentravam principalmente em torno de Sírius. Essa estrela faz parte da constelação de Cão Maior e está localizada a 8,6 anos-luz da Terra. Devido à sua temperatura e proximidade, Sírius é a estrela mais brilhante no céu noturno.
O que chamamos de Sirius, na verdade, é um sistema estelar composto por duas estrelas. Uma delas é Sirius A, a estrela visível extremamente brilhante. A outra é Sirius B, uma anã branca invisível a olho nu descoberta em 1844. Ambas orbitam em torno de um centro de gravidade comum, completando um ciclo a cada 50 anos. Sirius B é uma anã branca, uma estrela com a matéria tão incrivelmente compactada que seu tamanho desafia a imaginação. Curiosamente, há registros antigos que descrevem Sirius em tempos remotos como uma estrela de coloração avermelhada. Segundo os estudiosos, foi apenas por volta do século II que Sirius B perdeu esse manto vermelho, o que em termos astronômicos é considerado algo relativamente recente. Para os Dogons, porém, Sirius não é composta por duas, mas sim por 3 estrelas. Os sacerdotes Dogon já sabiam que uma dessas estrelas era uma anã branca de altíssima densidade. E mais impressionante ainda, eles sabiam com exatidão que Sirius B leva 50 anos para completar uma órbita ao redor de Sirius A. Além disso, os Dogons também tinham conhecimento sobre a explosão que fez com que Sirius B perdesse suas camadas externas. O mais surpreendente é que os sacerdotes Dogons possuem informações incrivelmente precisas sobre o universo e o sistema solar. Por exemplo, eles sabiam que há 4 grandes luas orbitando Júpiter, que Saturno é cercado por anéis, que Marte possui 2 luas e que, segundo eles, Vênus teria uma lua. Quanto à origem do universo, os Dogons também tinham uma visão muito próxima da compreensão moderna. De acordo com Grioli, o sumo sacerdote explicou a ele uma visão abrangente do nascimento do universo, envolvendo o Big Bang e um estado de matéria altamente densa. Para um povo considerado analfabeto, suas ideias sobre a origem do cosmos coincidem incrivelmente com a teoria moderna. Após o Big Bang, a matéria foi se resfriando até formarem-se as galáxias em espiral. Naturalmente, é difícil imaginar como um povo tão primitivo como os Dogons poderiam transmitir conceitos científicos tão complexos em uma linguagem igualmente primitiva, o que inevitavelmente levanta dúvidas sobre a veracidade de toda essa história. A lenda dos extraterrestres. Mas afinal, de onde os sacerdotes Dogons dizem ter obtido esse surpreendente conhecimento sobre o universo e o sistema estelar de Sirius? A explicação deles é, na verdade, bem simples. Todo esse saber teria sido transmitido por seres vindos das estrelas, os chamados seres de Sirius, extraterrestres que vieram até a Terra. Segundo a lenda Dogon, há cerca de 700 anos, astronautas teriam chegado à sua Terra a partir do 3º planeta do sistema de Sirius. Esses seres, conforme descrito, usavam capacetes cheios de líquido sobre a cabeça e vieram a bordo de discos voadores. Essas naves apareceram representadas em gravuras feitas nas rochas, próximas a figuras de criaturas usando objetos estranhos na cabeça, parecido com os capacetes das roupas espaciais modernas. O mais impressionante é que essas imagens já foram publicadas em várias obras e revistas especializadas. E ninguém jamais contestou que essas gravuras nas rochas datam do século XIII, ou seja, de aproximadamente 700 anos atrás. Os sacerdotes Dogons acreditam que esses extraterrestres retornarão um dia para ensinar como lidar com o conhecimento que deixaram. Os Dogons, por sua vez, nunca esqueceram seus mestres, e a cada 50 ou 60 anos realizam um ritual em homenagem a eles, chamado Festival de Sige. Não é por acaso que o intervalo entre os festivais coincide quase exatamente com o tempo que Sirius A e B levam para completar uma órbita em torno do seu centro de gravidade comum. Durante o Festival de Sige, os Dogons acreditam que o mundo passa por uma renovação. Eles também creem que é justamente nesse período que os seres de Sirius visitam a Terra novamente. Para esse festival, eles confeccionam máscaras de madeira especiais. E mesmo depois que o ritual termina, essas máscaras não são descartadas. Elas são cuidadosamente guardadas em um local especial. E mais uma vez, ao observar o número de máscaras preservadas, fica difícil acreditar que o Festival de Sige não tenha começado há mais ou menos 700 anos. Será que os extraterrestres realmente vieram? Até hoje, dentro da comunidade científica, segue em debate a credibilidade dessa história de que seres de Sirius teriam visitado os Dogons.
Em 1975, o cientista americano Robert Temple reforçou essa hipótese ao publicar o livro The Sirius Mystery, Civilização Vinda das Estrelas, no qual apresentou evidências consideradas sólidas sobre a existência de extraterrestres, defendendo a teoria sob uma ótica científica. No entanto, o que muitos estudiosos realmente procuram não são provas de visita de alienígenas, mas falhas dentro dessa hipótese. Uma das teorias mais fortes contra a ideia de visitantes extraterrestres envolve os missionários que estiveram na região. De acordo com essa hipótese, os Dogons teriam recebido esse conhecimento sobre o universo e o sistema de Sirius de um missionário de ordem católica, White Fathers, que visitou a região na década de 1920. Porém, não há nenhuma evidência direta confirmando que esses missionários tenham de fato se encontrado com os Dogons. Sabe-se que essa ordem atuava em Mali nesse período, mas não está claro se chegaram até as áreas remotas do Planalto de Bandiagara, onde os Dogons vivem. Segundo os defensores dessa teoria, o missionário teria percebido a veneração dos Dogons por Sirius e, aproveitando isso, transmitiu a eles informações astronômicas para fins próprios. Para conquistar a confiança dos Dogons, os padres teriam adaptado seu discurso às crenças locais sobre Sirius, introduzindo também alguns conhecimentos do universo. E essas informações astronômicas supostamente teriam sido retiradas de artigos populares de jornais da época. De fato, nos anos 1920, matérias sobre as recém-descobertas anãs brancas e as características orbitais de Sirius B estavam em alta em diversas publicações. Assim, muitos estudiosos consideram possível que os Dogons tenham incorporado essas histórias dos missionários em suas lendas, repassando-as depois a Grioli. Mas isso levanta algumas questões intrigantes. Por que eles disseram que Júpiter tem 4 grandes luas, se já se sabia naquela época que ele possuía 8? E por que afirmaram que Vênus tem uma lua, se tanto naquela época quanto hoje sabemos que Vênus não tem nenhuma? Até hoje, a origem desse surpreendente conhecimento astronômico dos Dogons continua sendo um mistério, sem consenso entre os estudiosos. Talvez valha a pena considerar a visão ponderada do astrônomo alemão Dieter Hermann. Ele conclui que, até o momento, não é possível nem afirmar nem negar com certeza que extraterrestres tenham transmitido esse saber aos Dogons. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.